E a gente volta a falar do julgamento que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados réus por tentativa de golpe de Estado. Sobre esse assunto, o Live CNN conversa agora com o ex-ministro do STF, César Peluso. Ministro, muito bom dia pela participação aqui no Live CNN. É um prazer ter o senhor, ter a visão do senhor e a sua experiência aí para ajudar a gente a compreender o que vem pela frente, quais são os desdobramentos, como que o senhor entendeu e enxergou os argumentos que foram apresentados pelos ministros nessa votação de ontem. Muito bem-vindo ao Live, agradeço muito a sua participação aqui. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Traz para a gente um pouquinho, ministro, a sua visão geral a respeito da análise da denúncia. A gente teve ali uma única divergência do ministro Luiz Fux, mas tivemos também uma pincelada em algumas polêmicas que permeiam esse julgamento, né? A questão sobre a tal da emoção a respeito dos atos do 8 de janeiro, se o assunto deveria ou não ser levado para o Supremo Tribunal Federal. Como que o senhor interpretou aí esse resultado? Eu acho, em primeiro lugar, que é um julgamento que, vamos dizer assim, pelo caráter histórico de uma denúncia em que, pela primeira vez na República, um ex-presidente da República, ex-ministros de Estado e altas patentes militares são objeto de denúncia, o que já seria muito, mas, sobretudo, quando essa denúncia é de crimes de tentativa de abolição violenta do Estado de Direito e de golpe. Então, esse fato histórico inédito tinha que despertar, naturalmente, a atenção geral, não apenas da mídia, mas da opinião pública. E aí é bem explicado a preocupação com que as pessoas estão acompanhando, ou acompanharam pelo menos essas duas fases do primeiro julgamento preliminar sobre o recebimento da denúncia. E, portanto, eu diria que é absolutamente natural essa preocupação de todos com esse julgamento. Eu não vi nada de extraordinário, exceto o fato de que a ação penal foi recebida no sentido de que os ministros declararam por unanimidade que a ação penal era viável, né? E esse era o objeto desse julgamento preliminar, saber se seria recebida ou não recebida a denúncia para efeito de começar uma ação penal que tornasse os denunciados como tornou réus, nada de excepcional. Salvo o fato o fato em si do recebimento da denúncia. Não vi tampouco na argumentação dos ministros nada de extraordinário, etc. E eu diria até que alguma coisa mereceriam certas ressalvas. Por exemplo, dizer-se agora, depois de quase um ano da apuração dos fatos, dos acontecimentos em si, que os ministros estariam decidindo o que poderiam decidir sob forte emoção, não corresponde à realidade nenhuma. E forte emoção a gente até explica no momento imediato em que as coisas acontecem. Quando depois, isso não tem o mínimo sentido, etc. Uma outra coisa que eu vi nas declarações foi uma certa preocupação, eu diria, mal enfocada sobre a delação, cuja questão em si nem deveria ser objeto dessa decisão preliminar, mas que acabou merecendo alguma consideração que, a meu juízo, não tem muita pertinência. Por quê? Porque, na verdade, delação não é prova. Ninguém será condenado com base em delação. A delação é apenas um meio de provocar a produção de provas. Portanto, a delação em si nem deveria ter sido objeto de alguma preocupação no julgamento. Mas isso não preocupou e nem perturbou em nada o julgamento, que foi unânime. E, assim, de um modo geral, não vejo nada em si que merecesse um maior relevo.
Ministro, passo a palavra aqui para o meu colega Pedro Duran para ele fazer uma pergunta para o senhor. Obrigado, Clarissa. Ministro, super obrigado por conversar com a gente. Acho que, como o senhor, todo mundo está acompanhando esse julgamento importante para debater um pouco dos rumos da nossa democracia. E uma pergunta que é absolutamente natural, tendo em vista que os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro falam em um jogo de cartas marcadas. Na tua avaliação, esse julgamento que foi transmitido, televisionado no Brasil inteiro, ele é um julgamento especificamente jurídico ou ele é um julgamento político? Como todo julgamento do Supremo Tribunal Federal, ele é eminentemente um julgamento jurídico. Ele tem, pela natureza dos fatos em si que compõem a acusação e pela natureza também e qualidade dos réus, ele tem repercussões políticas óbvias. Nem preciso insistir nisso. Mas não vejo com nenhuma preocupação essas suposições de pré-julgamento, de jogo de cartas marcadas, etc, etc. Em primeiro lugar, porque se trata de pré-julgamento, eu diria que estas opiniões é que, na verdade, são pré-julgamentos a respeito do julgamento que ainda nem aconteceu. Os ministros se limitaram a dizer que a ação penal é viável, que deve começar e as provas devem ser produzidas, etc., de acordo com o devido processo legal. Em segundo lugar, eu não cometeria a injustiça de dizer que os ministros merecem alguma consideração em termos de imparcialidade. Primeiro, que a história pessoal deles, alguns dos quais eu conheço bem, embora outros nem tantos, não permita justificar essa suposição. E, em segundo lugar, não há nada que possa, vamos dizer assim, dar fundamentos para esta suposição, porque, na verdade, os ministros vão julgar publicamente, vão ter que dar as razões factuais e jurídicas das suas conclusões, do seu convencimento, enfim, da solução que derem ao caso, para absolver ou para condenar. E, ao mesmo tempo, com isso, como não podia deixar de ser, e essa, vamos dizer assim, é uma razão natural da estrutura dos julgamentos, que o dever de fundamentação significa que os juízes têm que dar as razões pelas quais eles julgam desta ou daquela maneira. E com isso eles se sujeitam ao julgamento público. Eles estão expostos ao julgamento público. Nesse sentido, eu diria, para resumir, que os juízes julgam as partes e o público julga os juízes. Agora, ministro, pela sua experiência, o senhor acredita que esse julgamento está apressado de alguma forma, pelo fato de haver aí uma vontade de acelerar esses trâmites para evitar que haja uma contaminação do processo eleitoral? Eu acho que é um ideal. Eu já afirmei isso numa entrevista, que o ideal é que o processo termine até o fim do ano, para que não entre no ano que vem, que é um ano eminentemente eleitoral, e possa o julgamento ter repercussões na campanha eleitoral e, portanto, nas eleições, o que não seria bom. Mas, vamos dizer, esse ideal em si pode ou não pode ser conseguido, pode ser ou não realizado, porque, na verdade, depende do tempo do processo. O tempo do processo é uma coisa, ao mesmo tempo, boa e, ao mesmo tempo, ruim. Ela é uma coisa ruim, porque, na verdade, nem sempre as partes recebem a decisão no tempo que elas esperam, tem que aguardar um pouco mais para dizer que tem ou não tem razão, mas, ao mesmo tempo, é bom, por quê? Porque para dizer se elas têm ou não têm razão, é preciso que haja um tempo para a apuração dos fatos, né? E é a essa dinâmica que estão sujeitos todos os julgamentos, e há de estar esse também, não pode deixar de ser. Ou, em outras palavras, tratando-se de um processo que aparentemente é complexo, não apenas pelo material recolhido como o instrumento que instrui
a ação penal e das provas que ainda vão ser produzidas no curso do processo, inscrição de testemunhas, finalmente interrogatório dos réus, produção de prova documental, eventualmente até de prova técnica pericial, com muitos réus, e, portanto, com muitos defensores, com muitas audiências, enfim, com a prática de muitos atos, pode ser que esse ideal não seja atingido e o processo acabe sendo julgado no ano que vem. Mas o ideal é que pudesse ser julgado isso. Mas isto não significa que os juízes estejam pressionados por esse ideal para conduzir o processo em desrespeito não apenas aos direitos e faculdades da acusação, mas, sobretudo, com os direitos e as prerrogativas da defesa, todos os quais o Supremo tem que observar e, com certeza, vai observar no tempo devido. Ministro, passo a palavra para a Basília Rodrigues, que está em Brasília, vai fazer uma pergunta para o senhor. Oi, tudo bem, ministro? Ótimo rever o senhor depois de tanto tempo, tantos anos. Naquela época lá de cobertura do STF, o senhor estava presidindo a corte, era considerado um ministro da corrente mais legalista, garantista. E então, olhando para o julgamento agora, eu não gostaria de perguntar sobre política ou questões subjetivas, mas objetivamente, ministro, o senhor acha que um caso como esse deveria ser tratado na turma ou em plenário? E os ministros, pelo que o senhor vê, podem ser considerados impedidos ou não? Estão, sim, em condição de julgar este caso? O senhor, que é um defensor da presunção de inocência, que já falou tanto sobre essa questão do respeito ponto a ponto da lei, o que vê do procedimento desse julgamento? Turma ou plenário? E os ministros estão habilitados? Bem, vamos começar pelo fim, que fica mais fácil para me lembrar. De toda maneira, se eu me esquecer da segunda parte, a senhora me lembre. Tá bom. Muito obrigado pela referência, é um prazer ouvi-la mais uma vez. Eu acho que não haveria motivo jurídico para, do meu ponto de vista, e com devido respeito, da suspeita ou de impedimento dos 3 ministros que foram objeto dessas alegações. Por que não há, a meu juízo, motivo jurídico, e nem havia motivo jurídico? É porque, especialmente em relação ao relator, que seria, vamos dizer assim, o caso mais importante dessas arguições, porque há uma regra que está estabelecida textualmente em 2 normas do Código de Processo Civil, mas que representa um princípio geral de direito, que eu diria que é secular. Que ele diz mais ou menos o seguinte, que a parte sob julgamento numa causa não pode criar um fato que leve à suspeição deliberada ou o deliberado impedimento do juiz para retirá-lo da causa. É mais ou menos isso essa regra. O povo precisa entender isto, e às vezes não entende, porque isso vamos dizer que é uma particularidade, ou como se diria vulgarmente, é uma sutileza jurídica, mas que o povo precisa conhecer, e cuja racionalidade é intuitiva. Isto é, a parte que, por exemplo, não tendo razão alguma e sabendo que vai perder a causa na mão daquele juiz, ele considera um juiz, como em geral os juízes são sérios e idôneos, ela vai pretender tirar o juiz da causa e ela vai criar um fato que retiraria o juiz da causa sob a alegação de impedimento ou de suspeição. O Código diz que, nesse caso, nem o impedimento nem a suspeição podem ser reconhecidas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que pode ser analogicamente aplicada para o caso. Se essa parte resolvesse enfim, ofender a honra do juiz, seja por uma calúnia, difamação ou uma injúria, etc., essa parte não poderia invocar o fato de que o juiz, como ofendido e como vítima daquela acusação, não poderia julgá-lo como tal, porque ela, na verdade, está criando um impedimento. E foi isso que, de certa forma, aconteceu em relação ao ministro relator, porque os fatos nos quais se basearam as arguições contra ele
estão baseadas em acontecimentos posteriores ao início do inquérito policial. E, portanto, ele não poderia ser afastado por isso. Então, não vejo. E, em segundo lugar, a esta altura, é uma discussão inútil. Por quê? Porque o plenário já se reuniu e, contra um voto, se não me falha a memória, disse que nenhum dos juízes estava impedido nem era suspeito. A segunda pergunta é: o caso deveria ser julgado pelo plenário ou ser julgado pela turma? Aparentemente, se trata de uma questão de suma relevância. Eu não vejo assim. Por quê? Porque saber se deve ser julgado pelo plenário ou ser julgado pela turma é uma questão de definição de competência. Ora, há casos em que, pelo regimento, as ações são julgadas nas turmas e há casos em que, pelo mesmo regimento, são julgados no plenário. É uma questão de opção legislativa que é definida pelo próprio Supremo Tribunal Federal nas normas do seu regimento, como ele fez. Então, segundo essas normas, está afeto o julgamento à competência da primeira turma. Aí pode-se dizer, mas não deveria ser levado ao plenário? Poderia ser levado ao plenário, poderia, mas segundo a norma regimental vigente, não foi. É da competência da primeira turma. Boa. E isto significa algum comprometimento do sentido de justiça? Se os julgamentos por turma fossem ofensivos ao sentimento de justiça, devia ser proibido. Nenhum caso devia ser julgado pela turma. Todos os casos deviam ser julgados pelo plenário. Ministro. E olhe, que há casos relevantíssimos que são julgados pelas turmas. E nem por isso se pode arguir, com base só neste dado, de que não se trata de um julgamento imparcial. É claro que se fosse julgado pelo plenário, vamos dizer que mereceria uma atenção especial, mais ponderada ou mais demorada, etc, etc. E até, embora isso não seja um argumento jurídico, e até poderia diminuir as motivações de críticas à decisão do Supremo. Porque, evidentemente, o fato de não estar sendo julgado pelo plenário, mas pela turma, dá pretexto para dizer, olha, o julgamento não é justo, porque devia ser julgado pelo plenário, não foi, etc, etc. Se fosse julgado pelo plenário, pelo menos esse tipo de motivação teria pré-excluído. Mas, enfim, Ministro, não acho que isso deva preocupar ninguém. Isso pode servir, gente, como crítica das partes em relação, ou de quem não concorda com essa situação, em relação, mas não, nada que, a meu juízo, comprometa a seriedade do julgamento. Muito se fala, ministro, sobre a posição do teu ex-colega, o ministro Luiz Fux, que efetivamente teve ali algumas divergências no decorrer do julgamento. Na tua avaliação, as divergências do ministro Fux abrem caminho para uma defesa e para uma eventual absolvição no futuro, ou os elementos apresentados pela PGR são suficientemente fortes para que exista uma condenação desses 8 réus? Em si, como o próprio ministro Fux reconheceu e que foi determinante para a conclusão final de acompanhar o voto do relator, é de que as objeções teóricas que ele levantou rapidamente na sessão de julgamento, e, aliás, dizendo respeito a algumas delas até a caso que nem está em julgamento, é outro, que diz respeito ao objeto de outro processo, nada a ver com este, que não foi, vamos dizer assim, decisiva para dizer que a ação penal não era viável. Ele mesmo chegou a essa conclusão. Agora, o que será objeto de discussão mais aprofundada, isso vamos ver no curso do processo, e daí nem sabemos como é que o ministro Fux vai vamos dizer, se posicionar em diante, vamos dizer, dos mesmos argumentos que ele, de passagem, suscitou por preocupação pessoal dele no julgamento da primeira turma.
Ministro, eu agradeço muito a sua participação aqui no Live CNN. Muito obrigada por ter tomado tempo na sua agenda para nos ajudar aí a compreender um pouco os desdobramentos e o significado desse julgamento. Essa oportunidade de ajudar o público a ficar um pouco mais esclarecido sobre os julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Conversamos então com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, César Peluso. Muito obrigada pela participação aqui no Live, ministro.